No último final de semana tivemos o UFC 252 e na luta principal tivemos Stipe Miocic defendendo seu cinturão contra Daniel Cormier. Foi o terceiro confronto dessa trilogia e quem venceu foi o Stipe Miocic. E a partir disso começaram ali a falar, né, claro, que o Stipe Miocic é o maior de todos os tempos do UFC na categoria peso pesado. Se eu não me engano, a própria página do UFC postou isso e etc. E é isso que eu quero levantar aqui, associando esse assunto a alguns favoritismos das bolsas de apostas para lutas futuras. Mas antes de começar a entrar no detalhe aqui, eu queria avisar vocês aí que estavam esperando o vídeo de salários no lugar desse vídeo aqui. Eu vou deixar os salários do UFC 252 aqui na descrição desse vídeo. Então, se você tem curiosidade de ver, os números estarão aí. Eu quis trazer esse vídeo aqui porque eu acredito que é mais interessante aí para vocês, os números é mais rápido de conferir aqui na descrição. Então, bora lá, vamos falar sobre esse assunto. Então, o Stipe Miocic venceu o Daniel Cormier, então duas vitórias para ele contra apenas uma derrota, né, contra o Daniel Cormier. Cormier se aposenta e agora consideram aí o Miocic o maior da história, afinal de contas ele também defendeu o cinturão algumas vezes antes de perder para o Daniel Cormier e etc. Só que, por que eu tive essa ideia, né? Porque colocaram ali nas bolsas já algumas lutas futuras possíveis, como por exemplo a revanche do Ngannou contra o Stipe Miocic, também tem ali Jon Jones contra o Stipe Miocic, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o que acontece, né? Falando só desse cenário, você que viu a thumb aí, o título, não deve estar entendendo muita coisa, porque até agora não falei muito de Ngannou, agora vocês vão entender. O que acontece? Se a gente pegar ali a luta, possível próxima luta do Miocic, né? Francis Ngannou e Stipe Miocic. Os dois já se enfrentaram, o Miocic venceu. E o que acontece? Qual o favoritismo das bolsas? O Ngannou perdeu a primeira luta e ele é favorito para a revanche com 65%. Ou seja, as bolsas colocam o maior da história, entre aspas, e na teoria, Stipe Miocic, com apenas 35% contra o Francis Ngannou, que é um cara que ele já venceu. Então, assim, é claro que aqui, né, a opinião das bolsas é uma coisa, a opinião de quem acredita que o Miocic é o maior pode ser outra, etc. Sim, eu só estou colocando esses dados, essas informações para a gente conflitar aqui e tentar chegar a uma conclusão, né? Então, segundo as bolsas, né, nesse caso aqui dessa luta, o Miocic, que atualmente é o campeão, é bastante zebra contra o Francis Ngannou. E se a gente pegar ali e continuar com o Ngannou no cenário, tinha ali também nas bolsas, né, Daniel Cormier contra Francis Ngannou, que supostamente estava disputando o posto ali de maior da história. E o Ngannou também era favorito contra o Daniel Cormier, com 56%. Então, beleza, é menos favorito do que contra o Miocic. Mas, segundo as bolsas, o Francis Ngannou era favorito contra o Miocic e contra o Daniel Cormier. Engraçado, né? E ali tem mais um cenário, que seria quem? Francis Ngannou contra Jon Jones, caso Jon Jones subisse ali para os pesados, né? E o favorito também era o Ngannou com 57%. Ou seja, o Ngannou contra Jon Jones, que em teoria para muitos aí é o maior da história, de todas as categorias. Stipe Miocic e Daniel Cormier, o Ngannou era favorito contra os três. Pois é, era não, né? Porque tem luta aqui que pode ainda acontecer. E aí tem um outro cenário, né? Que seria o Jon Jones subir para os pesados e enfrentar o Stipe Miocic, que é, de novo, o atual campeão, para muita gente maior da história. E adivinhem, o Miocic é zebra. O Miocic é zebra com apenas 41%. Então o Jon Jones é favorito com 59% contra o atual campeão, que em teoria aí é o maior peso pesado da história do UFC. Então, em todos esses cenários que eu trouxe, o que acontece? O Miocic é zebra em 2 e o Ngannou é o favorito em 3. Então, assim, o Ngannou é favorito contra todos esses nomes que eu falei aqui. E o Miocic, que é o campeão, que em teoria é o maior da história, é zebra. Então, beleza, é aquela coisa, mas isso é bolsa de apostas, isso não quer dizer necessariamente que blá blá blá. Sim, mas isso quer dizer que é a visão de milhares e milhares, na verdade até milhões de pessoas que apostam pelo mundo inteiro. Então muitas pessoas, muitos fãs, inclusive muitas pessoas que apostam são analistas, são profissionais, né, apostadores profissionais ou analistas profissionais, a maioria acredita na vitória do Ngannou contra Jon Jones, Cormier e Miocic. E acreditam que o Miocic é zebra contra o Jon Jones e contra o Ngannou. Então a questão que fica aqui é, vocês acham que o Miocic é o maior da história dos pesos pesados, mas vocês também acham que ele é zebra contra dois nomes? Porque é meio estranho a gente pensar nisso, né? O cara é o maior da história, mas ele é zebra contra o Jon Jones, mas ele é zebra contra o Ngannou, mas ele era praticamente zebra em algumas bolsas, né? Em outras estava 50-50, mas contra o Daniel Cormier. Então, eu não sei se o Miocic está sendo subestimado ou se o Ngannou está sendo supervalorizado
Enfim, eu não sei. Esse vídeo aqui, na verdade, não é para eu bater o martelo aqui. Na verdade, estou levantando essa questão, porque eu estou vendo os dois lados aqui, né? Estou vendo de um lado muita gente colocando realmente o Miltich como o maior da história, etc. Blá, blá, blá. Só que ao mesmo tempo eu vejo muita gente do outro lado, assim como as bolsas refletem isso, colocando o Ngannou, em teoria, como maior. Porque se o Ngannou é favorito contra o Miltich, favorito contra o Cormier, favorito até contra o John Jones, então, para as bolsas, considerando isso, o Ngannou seria o maior. Né? Tudo bem, aí o Ngannou é favorito, né? Ele teria que lutar e teria que vencer. Mas aí eu vou complicar ainda mais o raciocínio desse vídeo. Se você assistisse, né? Se a gente assistisse aqui, Miocic contra Ngannou, a revanche entre eles, né? Lembrando que o Ngannou perdeu a primeira. Se o Ngannou vencesse o Miocic de fato nessa revanche, ele já roubaria o posto, esse posto aí de maior da história dos pesos pesados, porque aí ele venceu o Miocic? Ou não, teria que ter a trilogia e ele vencer a terceira. Ou vocês acham que essa questão de melhor da história não pode ser tão simples assim, de simplesmente, esse ganhou desse, agora esse é o maior, não, esse ganhou desse, esse é o maior, porque a minha sensação, e aí é isso que eu quero trazer da minha opinião, né, para esse vídeo, a minha sensação é de que agora, não agora, né? Mas enfim, nos últimos meses ou talvez nos últimos anos, virou moda discutir quem é o maior da história. Então assim, o cara tá numa fase boa, ganhou aqui ali, né? Maior da história. Esse aqui agora, no caso do Miocic, defendeu X vezes o cinturão, é maior da história. Mas aí se perder pro Ngannou, o Ngannou é o maior da história. Mas aí se o Ngannou perder a trilogia pro Miocic, aí o Miocic é o maior da história. Mas aí antes o Cormier era o maior da história. Mas aí como ele perdeu a terceira, agora ele não é o maior da história. E aí, isso não só nos pesos pesados, isso aqui eu tô colocando de exemplo, né? A gente tem várias outras categorias que tá mais ou menos na mesma, né? O Khabib, por exemplo, ganhou a maior da história. Aí para as outras pessoas, não, mas só se ele ganhar do Justin Gaethje. Não, mas se ele ganhar do Justin Gaethje, ele ainda não ganhou do Ferguson. Então, é óbvio, essa discussão de maior da história é subjetiva, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que parece, né, que virou agora já tinha isso antigamente, mas agora tem muito mais, parece que virou aí uma rotina, né? Virou uma rotina discutir maior da história. Né? Amanda Nunes e Cyborg. Não, a Cyborg é a maior da história. Aí lutou com a Amanda Nunes, perdeu. Não é mais a maior da história. Agora a maior da história é a Amanda Nunes. Então, deu para entender, né, o que eu tô querendo dizer? Eu queria saber da opinião de vocês, que também às vezes me perguntam para mim quem é a maior da história e tal. Então, o meu resumo, né, a minha opinião é de que é muito subjetivo realmente maior da história. Eu não acho que pode ser assim, como se fosse um posto, né? Como se fosse um cinturão. O cara tá aqui, agora é o maior. Não, mas ele perdeu para esse, agora esse é o maior, né? Até porque muita gente acaba desconsiderando outros grandes nomes porque os caras perderam depois, por exemplo, né? Então a gente tem o próprio caso aí do Anderson Silva, que era sempre colocado antigamente como maior da história, mas aí perdeu, não, agora já não é mais o maior da história. Então eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham realmente que, segundo as bolsas aqui, vocês concordam que se o Ngannou vencesse, segundo o favoritismo das bolsas, vencesse o Miocic e vencesse o John Jones, vamos supor, vocês acham que o Ngannou poderia ser considerado o maior da história? Afinal de contas, ele teria vencido o John Jones e o Miocic? Ou vocês acham que não? Enfim, esse vídeo aqui é mais para levantar um questionamento do que esclarecer. Né? Deu para perceber. Aqui eu dei minha opinião. Eu acho que é muito subjetivo, acho que envolve até gosto pessoal, depende da métrica que você coloca. Eu acho que não é tão fácil assim responder quem é o maior da história. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Vocês acham hoje o Miocic maior? Se o Ngannou realmente lutasse com esses nomes e conforme as bolsas vencesse, vocês acham que ele seria o maior? Eu tô perguntando para vocês. Quero ver a resposta de vocês aqui nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal, clica no inscreva-se, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like também nesse vídeo se você gostou e deixa o dislike também se você não gostou. Eu vejo vocês aí na próxima. É nóis, valeu, falou!